Olá, meu nome é Nádila Santiago e eu sou membro do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva. Sou bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PROBIC e fui orientada pelo professor doutor Marcelo Torres Peixoto. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Perfil dos egressos dos cursos de graduação em Medicina da Bahia, uma análise comparativa. Contextualizando o nosso trabalho, o projeto pedagógico do curso é o documento que vai definir os princípios filosóficos, políticos, pedagógicos, administrativos e técnicos que vão orientar a formação do discente. E ele atende às especificidades da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, que eu acabei de citar, elas foram publicadas pela primeira vez em 2001 e atualizadas em 2014, e traz diversas orientações com relação à construção do perfil do egresso, os objetivos do curso e as metodologias pedagógicas que devem ser aplicadas. Os objetivos do nosso trabalho são comparar o perfil do egresso e os objetivos pedagógicos institucionais dos cursos de graduação em Medicina da Bahia correlacionar com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação. Em relação à nossa metodologia, foi um estudo comparativo de natureza descritiva e qualitativa. A nossa amostra foi composta pelos perfis do egresso e objetivos dos cursos dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de medicina da Bahia. A gente coletou os projetos políticos pedagógicos que estavam disponíveis nos sites das instituições de ensino superior. Então, só foram coletados e só participaram da nossa amostra os projetos que estavam disponíveis online. A gente processou os dados que foram tabulados através do software Iramutec, que permite vários tipos de processamentos, dentre eles estatísticas textuais clássicas, análise de similitude, nuvens de palavras, pesquisa de especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente. No entanto, nós só usamos as duas primeiras análises citadas aqui, as estatísticas textuais clássicas e análise de similitude. Para permitir essa comparação entre os textos dos perfis dos egressos e dos objetivos, para permitir que a gente possa comparar entre as faculdades, a gente classificou com relação às variáveis que a gente poderia encaixar essas faculdades. A gente dividiu elas com relação à competência administrativa entre pública e particular, com relação ao início do funcionamento, como antes de 2001, que foram classificadas como T1, e são aquelas faculdades que foram fundadas antes da primeira publicação das DCNs. A gente pode classificar também entre 2001 e 2014 como T2, ou seja, aquelas faculdades que iniciaram seu funcionamento após a publicação das primeiras DCNs e antes da sua atualização. E a gente pode classificar também as faculdades fundadas depois de 2014 como T3, ou seja, aquelas que iniciaram seu funcionamento depois da atualização das DCNs em 2014. A outra variável de classificação foi em relação à localização. As faculdades puderam ser classificadas entre aquelas que estavam na capital da Bahia e no interior. Para a gente poder fazer a análise da aplicação das DCNs nos projetos pedagógicos do curso, a gente dividiu as DCNs em relação aos seus núcleos de sentido, ou seja, as palavras que tinham sentidos associados. E para a gente poder fazer a análise dos objetivos, a gente dividiu a análise nos três principais grupos que eram preconizados nas DCNs, que eram os objetivos deveriam ter uma relação com a atenção, gestão e educação à saúde. A técnica de análise do conteúdo é preconizada por Bardan. Em relação aos nossos resultados e à nossa discussão, segundo o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, o Estado da Bahia possui 24 cursos de medicina em funcionamento. No entanto, apenas 12 deles apresentavam o seu projeto político do curso em seus sites, sendo 9 dessas instituições públicas e 3 instituições privadas. Então, essas 12 instituições que apresentavam seus projetos nos seus sites que comporam a nossa amostra. Em relação ao nosso resultado das estatísticas textuais clássicas, a gente fez esse quadro em que aqui na coluna
Da esquerda, a gente apresenta os grupos de sentidos das DCNs, ou seja, no texto das DCNs relativos a perfis do egresso, a gente apresenta essas características aqui, que deve apresentar no projeto pedagógico do curso, e a gente dividiu com relação aos grupos de sentidos que estavam lá nas DCNs. Aqui, nas colunas da direita, a gente apresenta as variáveis. Aqui a variável com relação à competência administrativa, das 12 faculdades coletadas, 3 eram particular e 9 eram públicas. E aqui a gente apresenta a frequência com que esses elementos apareceram nos projetos das instituições que estavam em cada variável. Com relação ao início de funcionamento, as 12 faculdades foram classificadas em T1, e a gente encontrou 2 faculdades fundadas antes de 2001, T2, a gente encontrou 3 que foram fundadas entre 2001 e 2014, e a gente encontrou T3, que foram 4 faculdades fundadas após 2014. Em relação à localização, aqui as 2 faculdades foram divididas em capital e interior, sendo 3 delas na capital e 9 no interior. O que a gente encontrou fazendo uma análise da aplicação desses conceitos trazidos nas DCNs nos projetos políticos pedagógicos do curso e comparando eles, a gente encontrou que o principal resultado da gente foi com relação ao início do funcionamento. Por quê? Uma característica que a gente encontrou foi que nas faculdades classificadas em T1, ou seja, aquelas fundadas antes de 2001 e antes da publicação das DCNs, não apresentavam qualquer menção ao SUS e também não apresentavam qualquer menção aos diferentes níveis de atenção. E também apresentavam uma frequência muito baixa dos elementos que foram trazidos nas DCNs, já que elas começaram seu funcionamento antes da publicação das DCNs. Em relação a T2, ou seja, as faculdades que foram fundadas após 2001 e antes de 2014 e após a primeira publicação das DCNs, a gente já encontrou uma frequência do SUS presente nesses projetos políticos pedagógicos e também das características sobre diferentes níveis de atenção que não estavam presentes em T1. Em relação ao grupo classificado como T3, ou seja, aquelas faculdades que foram fundadas depois de 2014, a gente encontrou uma alta frequência dos elementos trazidos nas DCNs. A gente pode inferir, então, que houve uma adequação ao longo do tempo dos projetos políticos pedagógicos em relação às diretrizes curriculares nacionais. Em relação à competência administrativa e localização, a gente encontrou uma proporcionalidade entre as frequências dos elementos temáticos das DCNs nesses projetos políticos pedagógicos. Em relação à árvore de similitude formada pelos perfis dos egressos dos projetos políticos pedagógicos, a gente encontrou uma centralidade da palavra saúde. E essa centralidade a gente pode inferir que está de acordo com o que é trazido nas DCNs, que eles trazem o contexto de saúde como centro da formação médica, em coerência com as reais necessidades da população. A gente pode encontrar também, através dessa árvore de similitude, que traz como os conceitos estão organizados dentro do texto, que a gente tem nas DCNs dos projetos da Bahia, a gente tem uma relação entre alguns conceitos, ou seja, alguns núcleos de sentido. A gente pode encontrar aqui, por exemplo, que o núcleo C está muito associado ao núcleo A, o que, na nossa concepção, faz sentido, porque o médico que tem uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, ele é capaz de atender nos diferentes níveis de atenção. A gente encontrou também uma relação entre integral e integralidade da saúde e com os conceitos de promoção, prevenção e reabilitação, que fazem parte desse conceito. A gente encontrou também uma relação entre o profissional, os conceitos de ética, bioética, processo de saúde e doença, com compromisso, responsabilidade e cidadania desse profissional. Assim estavam organizados esses conceitos no corpus formado pelos projetos políticos pedagógicos dos cursos de medicina da Bahia
que puderam ter seus projetos coletados. Só explicando um pouco sobre a organização da nossa árvore de similitude, a gente escolheu que estivessem presentes apenas as palavras que estavam presentes nas DCNs, porque se a gente utilizasse todas as palavras que estavam presentes no corpus textual, a nossa árvore de similitude ficaria assim. Isso não ia permitir a gente fazer uma análise. Por isso, no processamento dos dados, a gente escolheu que estivessem presentes nos nossos resultados apenas as palavras que estavam presentes nos núcleos de sentido das DCNs, para facilitar a nossa análise, aqui após o processamento e antes do processamento. Com relação à árvore formada através do corpus que continha os objetivos dos cursos, a gente encontrou essa árvore aqui. Em relação à análise com relação à educação, gestão, atenção à saúde, a gente encontrou que os conceitos relacionados a essas três características estavam agrupados nas DCNs. Aqui, que foi pintado em rosa, a gente tem palavras relacionadas à educação e saúde, já que as DCNs trazem o conceito de que o médico ele precisa ter uma educação continuada, ele precisa aprender a aprender para que depois que ele seja formado, ele continue aprendendo. Com relação a esses elementos temáticos pintados em azul, a gente tem um conceito de atenção à saúde, ou seja, a característica humanista, crítica, reflexiva, o compromisso do médico com relação à atenção desse paciente. E aqui pintado em verde, a gente tem algumas palavras que estavam relacionadas à gestão em saúde, como a relação entre a política, o aprimoramento da atenção, responsabilidade social. Uma característica que a gente encontrou nesse resultado foi que algumas palavras, alguns elementos temáticos que estavam muito presentes nas DCNs não estavam presentes nos objetivos dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de medicina da Bahia. Essas palavras foram o conceito de cuidado e o conceito de promoção à saúde. Então, a gente pode inferir que esses cursos de estudados, eles priorizaram uma formação técnica do futuro médico. A gente pode concluir que o perfil do egresso ele demonstrou uma evolução e uma adequação dos seus projetos políticos pedagógicos em relação às DCNs ao longo do tempo. Já os objetivos pedagógicos e institucionais, eles enfatizaram mais uma formação técnica do futuro médico, como algumas palavras como cuidado, promoção à saúde não estavam presentes no nosso resultado, mesmo que elas tenham sido enfatizadas nas DCNs. A gente vale ressaltar que o nosso estudo é documental. A gente não tem como inferir se esses resultados eles estão presentes na prática, na aplicação desses projetos políticos pedagógicos. Então, a gente pode concluir que existe a necessidade de novas pesquisas que analisem a aplicabilidade desses projetos políticos pedagógicos na prática para ver se esses conceitos são realmente aplicados. E a gente vale ressaltar também que o número limitado de projetos políticos de curso coletados, ou seja, os que estavam disponíveis online, ele acabou diminuindo a amplitude dos resultados, já que a gente só teve acesso a 12 projetos políticos de curso, quando, na verdade, existem 24 cursos de medicina em funcionamento na Bahia. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Aqui eu concluo a minha apresentação do meu projeto de pesquisa.